Uma das coisas mais importantes na vida, aliás, a razão pela qual vocês fazem seminários como esse de hoje, é que existe algo chamado insatisfação positiva. A insatisfação positiva, que é quando você quer mais e melhor. Mais e melhor. Vocês querem mais e melhor conhecimento, mais e melhor capacidade de serviço público, mais e melhor condições de trabalho e salário, mais e melhor condições de convivência e de construção da paz. Isso se chama insatisfação positiva. É claro, existe uma insatisfação negativa, que é a da tristeza, da chateação, do resmungo. Mas há uma insatisfação positiva, que é aquela que vem quando você acha que o modo como as coisas estão não é ainda o melhor modo delas serem. E por isso, uma atividade como essa de reflexão jurídica nos coloca numa condição de fazer com que esse auditório, nesta tarde, tenha tantos homens e mulheres, civis e militares, que se dedicam a querer mais e melhor na convivência, na capacidade de ação dentro da sociedade, na nossa estrutura de trabalho. Nesse sentido, aqueles e aquelas que aqui estamos, atuando, por exemplo, dentro da área jurídica, da Polícia Militar, na área de policiamento ostensivo, na atividade do nosso bombeiro, ou aqueles que, como eu aqui, somos civis, sabemos da importância de colocar a nossa capacidade, a nossa inteligência a serviço de uma causa, de um propósito que faça algo especial, que impeça que a vida, que é curta, fique pequena. Interessante. Eu tenho um livro no qual está essa palestra que eu estou fazendo agora, talvez alguns conheçam, chamado Qual é a Tua Obra? E ele é um dos meus 33 livros. Olha só, por curiosidade, o livro mais recente que eu lancei, o 33º, eu o fiz enquanto estava imobilizado durante 2 meses numa cadeira de rodas, nada estava fazendo, e aí fiz mais um livro, e fiz com o Maurício de Souza. Agora eu sou da Turma da Mônica. E isso é sério. É um livro com a Turma da Mônica. É um livro para crianças e jovens chamado Vamos Pensar um Pouco. Vamos Pensar um Pouco. Eu fiz 35 reflexões sobre vida, amor, morte, valor, ética, dedicação, esforço. E o Maurício de Souza, um homem genial, ele ilustrou as 35. Aliás, ele me colocou na capa do livro e fez a mim uma gentileza, me desenhou mais magro. Talvez para caber. E é interessante porque esse livro tem várias reflexões e a última delas, tem muito a ver com a nossa reflexão nessa tarde. Há um grande gaúcho, nascido talvez na cidade de Rio Grande, não é certo onde ele nasceu, um homem chamado Aparício Torelli. Aparício Torelli, para ele poder escrever, ele adotou um pseudônimo que muita gente que conhece, que é Barão de Itararé. O Barão de Itararé. Aliás, só para mera curiosidade, ele escolheu esse pseudônimo, Barão de Itararé, por causa da cidade de Itararé, que é uma cidade fronteiriça, São Paulo, com o meu estado, o Paraná. E ele o fez de propósito porque quem aqui estudou história militar sabe muito bem que houve em 1932 uma revolução chamada pelos paulistas de constitucionalista e que resultou numa interrupção até da possibilidade de autonomia do governo paulista. E aqui a cidade homenageia seus heróis de 32 em vários lugares. E havia uma grande batalha que iria acontecer próximo a setembro de 1932, na fronteira do Paraná com São Paulo, na cidade de Itararé. As forças do governo central, de Getúlio Vargas, estavam subindo, vindo uma parte do Rio Grande do Sul, e as forças paulistas se deslocando também pelo Vale do Ribeira de um lado e na direção de Itararé pelo outro, e essa batalha não aconteceu. Ela não aconteceu. E aí, claro, o gaúcho adotou o nome Barão de Itararé, exatamente para pegar um título de brincadeira, como ele fazia. Mas ele tem uma frase seríssima, que serve para você e eu pensarmos, mesmo que você esteja cochilando um pouco. Disse um dia o Barão de Itararé, o Aparício Torelli, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Por isso, eu tenho uma pergunta para você. Que vida levo eu? Que vida leva tu?
É uma vida que reverencia, exubera, honra o fato de nós estarmos vivendo com outros e outras, ou é uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Nesse livro Qual é a Tua Obra, eu coloco uma frase que muita gente acha que é minha, ela circula na internet como de minha autoria, ela não é, quem dera fosse. É uma frase de um grande político britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. E Benjamin Disraeli disse: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga apequená-la de algum modo. E o que é uma vida pequena? É aquela que é banal, fútil, inútil, superficial, morna. Olha só, olha que interessante. Claro que a vida é curta. A média de vida hoje é 75 anos. 75 é pouco demais. É muito quando você tem 20 anos. Eu, Cortella, sei que eu tenho muito menos dias para viver do que o número de dias que eu já vivi. Isso é um fato. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado que, enquanto minha partida não acontece, enquanto eu não transitar em julgado, né, que seja possível que a minha vida não seja banal, fútil, inútil. Olha que interessante. Claro que a vida é curta, 75 anos. Só para vocês terem uma ideia, há 100 anos, a vida média no planeta era de 42 anos. 42. Aí diz assim, Cortella, como assim? Minha avó viveu até 90, mas quantos filhos ela perdeu? Ah, minha avó foi até 95, mas ela teve 16 filhos e 8 morreram. Nossa mortalidade infantil era altíssima, a nossa morte por algumas das pandemias, que aliás, agora algumas delas estão ressurgindo, como febre amarela. Olha que coisa, 42, era pouco, imagine 75. Quando eu tinha 20 anos de idade, alguém de 40 estava longe. Quando eu fiz 40 anos de idade, alguém de 60 estava longe. Depois que eu passei dos 60, alguém de 80 está na minha cola. Minha mãe, Emília, avó do Pedro, que aqui está, ela tem 89 anos que ela vai fazer. 88. Moramos juntos em São Paulo, aliás, na mesma rua. E domingo ela me ligou e falou assim, filho, sabe o que uma velhinha me falou de lá na igreja? Eu falei, mãe, defina a velhinha. Ela falou, ela deve ter uns 90 anos, mais ou menos. A vida é muito curta para ser pequena. Olha que interessante.